do retiro, mas também sobre o que é a efusão do Espírito Santo, no que consiste o batismo do Espírito Santo, o que aconteceu de fato lá em Pentecostes, de que maneira nós entendemos que o Espírito Santo é essa força, porque o Espírito Santo é de fato a força que nos move, conforme vai dizer aí na palavra. Amém? Podemos proclamar a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, depois dos Evangelhos, tá? Isso, mas aí nós vamos continuar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vai dizer assim a palavra, a partir do versículo 6: Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Vira a página, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimir. Palavra do Senhor. Então, jovens, aqui é uma palavra muito conhecida na igreja. Trata-se da festa de Pentecostes. Mas, antes disso, antes de adentrar nessa palavra, o que vocês acham? Para quem é essa experiência? Quem pode fazer? Eu vi que vocês aqui têm muitas dúvidas, né? Perguntando para o padre. Mas quem pode? Talvez é uma dúvida que está aí no coração também de muitos. Quem pode fazer essa experiência de efusão do Espírito Santo? Para quem é reservada a experiência que a mesma experiência que os discípulos e a Virgem Maria, os apóstolos, viveram lá em Pentecostes. O próprio catecismo da igreja vai nos ensinar que o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, não estava reservada somente para Jesus Cristo, mas para todo o povo de Deus. Interessante também lá em Números, no capítulo 11, tem uma passagem muito interessante, em que Deus pediu para Moisés reunir 70 anciãos, e desses 70 anciãos, eles receberam o Espírito Santo. Deus enviou sobre eles o Espírito do Senhor, mas ficaram 2 jovens lá no acampamento sem ir para a tenda da reunião, e eles também receberam o Espírito Santo e profetizaram. Depois foram anunciar então para Moisés que eles estavam profetizando em nome do Senhor, mas eles não estavam na tenda. E Moisés responde dizendo: Oxalá todo o povo de Deus fosse profeta. Então o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo é para todo o povo de Deus. Interessante também que o próprio Jesus vai nos falar naquela passagem que também é muito conhecida, em Lucas no capítulo 11, em que ele vai dizer: Pedi e vos será dado, batei e abre-se-vos-á. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Portanto, você que já chegou aqui nesse retiro, foi vivendo tudo aquilo que você já viveu aqui nesse retiro, e Deus foi colocando em você um desejo de viver uma experiência mais profunda, de viver uma experiência mais forte. É para você também o Espírito Santo, é para você também essa experiência, não importa a sua idade, aqueles mais jovens ou aqueles que são já mais experientes, não importa, é para todos. Aqueles que já são mais anciãos também, aí do grupo de oração, os títulos aí do grupo de oração, também é para vocês. E essa experiência você pode viver várias e várias vezes, mas a primeira vez que você vive essa experiência é diferente de todas. No que se trata então a efusão do Espírito Santo? O cardeal Raniero Cantalamessa vai dizer o seguinte:
A efusão do Espírito Santo atualiza e, por assim dizer, renova toda a iniciação cristã. A iniciação cristã são 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Então toda a graça que você recebe nestes 3 sacramentos é como que atualizada, renovada. Então nós vamos entender o que significa de fato o batismo do Espírito Santo e porque o Espírito Santo é essa força que nos move. Então, irmãos, o que o Senhor quer nos falar hoje por meio dessa palavra? Nós estamos onde? Qual o contexto aqui de Pentecostes? Nós estamos nos Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos. Portanto, Jesus Cristo já veio, ele se encarnou, Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele se encarnou. Depois disso, ele foi batizado por João, então iniciou ali a sua vida pública. Depois disso, ele começou então a realizar milagres, curas, prodígios e sinais, atestando que ele era de fato o Messias enviado e que o povo aguardava. Depois disso, Jesus Cristo iniciou a igreja, ele chamou os apóstolos, iniciou a sua igreja, e depois ele fez as promessas de que o Espírito Santo viria. E em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conforme nós vimos a promessa em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós vimos então o cumprimento dessa profecia de que o Espírito Santo viria para renovar toda a face da terra. E o Espírito Santo veio, de verdade o Espírito Santo veio, e ele também vem hoje sobre a nossa vida. E sabe o que é interessante? A igreja faz questão de seguir isso à risca na sua liturgia. 50 dias depois do domingo da Páscoa, nós celebramos lá a Quaresma. Depois da Quaresma, o domingo de Páscoa. A partir do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes são 50 dias. Nesses 50 dias nós esperamos ansiosamente a vinda do Espírito Santo. Depois, no dia de Pentecostes, então acontece a efusão do Espírito Santo. E aí nós já entendemos por que a palavra Pentecostes. Pentecostes, que vem do grego Pentecoste, que significa 50º, está fundamentado exatamente nesses 50 dias, ou 7 semanas, porque outro nome também para Pentecostes antes era Shavuot. Shavuot do hebraico, que significa semanas, mas ele está sempre interligado com o número 7, porque Deus pediu para que se celebrasse essa festa 7 semanas depois da Páscoa. Então, aconteceu então em Pentecostes 50 dias. Acontece então a efusão do Espírito Santo. E o que o Senhor quer nos falar? Olha aí no versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Leia você. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aqui na minha tradução está dizendo repletos do Espírito Santo. E é essa experiência que Deus quer nos dar hoje, porque não foi só para aquela época, mas também para hoje. É essa experiência da efusão do Espírito Santo, de ficarmos totalmente repletos. Hoje nós temos a graça de fazer a mesma experiência que o próprio Jesus fez. Lá em Lucas 4, a palavra diz que Jesus estava repleto do Espírito Santo. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Jordão. Também em Lucas 1,15 seguintes, vai dizer que São João Batista será grande diante do Senhor, e ele ficará pleno do Espírito Santo, ele ficará repleto do Espírito Santo. Na palavra de Deus nós vemos que muitos ficaram repletos do Espírito Santo. Também lá na anunciação, na visitação da Virgem Maria a Santa Isabel, a palavra diz que Isabel mal ouviu a saudação da Virgem Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e ela ficou repleta do Espírito Santo. Também a palavra do Senhor vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele era repleto do Espírito Santo de Deus. E também porque o Senhor quer fazer de nós repletos e cheios do Espírito Santo, para poder viver exatamente o tema desse retiro, para sermos jovens fortalecidos, para termos força para viver os mandamentos, para termos força para viver aquilo que o Bruno pregou aqui sobre a afetividade, sobre a sexualidade, aquilo que o padre estava falando. Nós precisamos ser repletos do Espírito Santo. E é uma coisa interessante, irmãos, que vocês vão perceber quando vocês fizerem essa experiência. Existe um marco na nossa história.
Existe um antes e um depois dessa experiência. Quando você for observar na sua vida, você vai ver que antes você era de uma forma, antes você enxergava as coisas do mundo, você mesmo, e o outro de uma forma, mas depois você passou a enxergar diferente. O que aconteceu? Mesmo como o padre falou aqui, nem sempre você vai chorar, nem sempre você vai repousar no Espírito, nem sempre você vai fazer uma experiência assim, muito exterior, mas você fez essa experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra profundamente no nosso coração. E lá no Antigo Testamento, nós vamos entender o fundamento dessa passagem, o fundamento da festa de Pentecostes. Lá em Levíticos, no número 23, capítulo 23, Deus ordena ao seu povo para celebrar uma festa que se chamava a festa da colheita, ou festa das semanas. Daí as 7 semanas, e a palavra de Deus deixa muito claro: contarei 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado, e oferecereis então ao Senhor uma nova oblação. Então, era uma festa chamada festa da colheita, em que o povo fazia um sacrifício, também o povo fazia uma peregrinação até Jerusalém, e lá eles faziam o sacrifício e a partilha dos dons, dos frutos que eles recebiam, as primícias. Sabe quais são as primícias? O que é que o povo fazia? Em todas as árvores, o primeiro fruto que nascia, eles iam lá e amarravam uma fita, uma corda, alguma coisa que demonstrasse que aquele era o primeiro fruto. E assim eles iam separando todas as primícias para ofertar ao Senhor. Então, na festa de Pentecostes, eles levavam e ofertavam. Então, era uma festa de sacrifícios, era uma peregrinação e uma partilha das primícias para aqueles que mais necessitavam. Mas, além disso, chegou um momento, era um momento que se chamava ali o período intertestamentário, o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nesse período, o povo começou a celebrar essa festa, começou a ter um novo sentido. Eles começaram a celebrar a festa de Pentecostes como uma renovação da lei de Deus, a mesma lei que eles receberam na teofania no Sinai, lá onde está em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 20, onde Moisés sobe até o monte e Deus dá as 10 palavras, os 10 mandamentos para o povo, e Moisés fala ao povo os 10 mandamentos, e a partir de então eles começaram a celebrar essa renovação da aliança. E sabe o que é interessante? Que em Pentecostes, São Lucas fez questão de deixar bem claro alguns detalhes que estavam acontecendo também na teofania do Sinai. Ou seja, a teofania significa justamente essa manifestação poderosa de Deus. Então ali em Êxodo vai falar que ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre a montanha. Depois o acampamento pôs-se a tremer, a montanha do Sinai fumegava um fogo, subiu então uma fumaça, toda a montanha tremia violentamente. Deus respondia ao povo no trovão. Então essas grandes manifestações aconteceram exatamente na palavra que nós acabamos de ler em Pentecostes, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, onde veio um vento impetuoso, onde esse vento impetuoso abalou aquele lugar, e os povos que estavam ali ficaram estupefatos. O que está acontecendo? Da mesma maneira também o povo lá naquela época ficou assim, estupefato. Mas eles renovaram então a aliança com Deus. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Fala para a pessoa do seu lado aí. Não repete para mim agora não. Fala para a pessoa que está do seu lado: Senhor Jesus. Não, mas fala com autoridade, fala como quem está vivo. Senhor Jesus, hoje eu quero viver essa experiência de refusão. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito. Amém. Então o povo renovava então a aliança com Deus, mas se vocês forem perceber, aconteceu algo engraçado. O povo era muito fiel na hora de dizer para Deus que ia seguir, mas durante toda a história do povo de Deus nós vamos vendo que eles caíam no pecado, que eles eram infiéis. Isso foi gerando no coração do povo uma
por que nós não estamos conseguindo? Deus então começa a levantar os profetas, por exemplo, a partir de Ezequiel, no capítulo 36, e ele começa a anunciar que iria derramar sobre o povo uma água viva. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos. Então o povo começou a entender, pelo menos começou a escutar aquilo que o profeta estava anunciando, que o profeta anunciava, dizendo que para viver a lei de Deus é preciso então o Espírito Santo. O povo começou a entender que o Espírito Santo iria vir sobre cada um de nós. Então Ezequiel no capítulo 36 vai dizer: porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas, e as pratiqueis. Então você que estava aí com as dúvidas, como é que eu faço? Eu não sei se eu vou conseguir. Vem Espírito Santo, pede a graça do Espírito Santo para poder viver a lei de Deus. Então nós entendemos porque que o Espírito Santo é uma força do alto, a força que vem sobre nós. Há também, falando sobre o Antigo Testamento, há também uma tradição judaica, em que nesse momento em que Deus enviou Moisés e deu a ele as tábuas da lei, fala que, nessa tradição judaica, fala que Deus reuniu diante de si todos os povos. Então tinha ali os povos persas daquela época, os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, e Deus falou na língua de cada um a sua lei. Deus falou na língua de cada um a sua lei, os seus mandamentos. Deus falou na língua de cada um para dizer que ele estava próximo. Deus veio dizer que estava próximo de cada um de nós. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum dos povos quis aceitar e acolher a lei de Deus. Somente um mísero povo, o menor de todos, o povo de Israel, aceitou, mesmo que depois eles foram infiéis durante muito tempo, até vir Pentecostes, mesmo que hoje nós somos infiéis, pelo menos nós aceitamos a lei de Deus, acolhemos: Senhor, eu quero viver a tua lei. Então vai falar, e se a gente for observar lá em Pentecostes, aconteceu exatamente da mesma forma. Lá no versículo 5 e seguintes vai dizer: achavam-se em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu, e eles escutavam os louvores, eles glorificaram e agradeceram ao Senhor na sua própria língua. Aconteceu isso em Pentecostes. Deus, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Que o Espírito Santo é para todos. A partir de agora, então, o envio do Espírito Santo, viver a lei de Deus, é para todos os povos. Todos nós somos chamados. Além de Ezequiel 36, nós vamos ver também em Joel, no capítulo 3, Deus prometendo a vinda do Espírito Santo, e ele fala: enviarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, porém sinais sobre o céu, na terra. Então vários sinais em que Deus promete a vinda do Espírito Santo, e aconteceu em Pentecostes. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu creio naquilo que aconteceu em Pentecostes. Ainda no Antigo Testamento nós vamos entender como o Espírito Santo é a força que nós precisamos. Diversas vezes no Antigo Testamento você vai ver que o Espírito Santo irrompe como um poder, uma força sobre aqueles que foram escolhidos. Por exemplo, Sansão. Nós vamos ver a vida de Sansão lá no livro dos Juízes, no capítulo 13. Você pode ler depois a história de Sansão. Vai dizer que no nascimento de Sansão vai dizer assim, capítulo 13, versículo 24: o menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impeli-lo. Depois, lá no capítulo 14, vai dizer que Sansão viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito. Sansão despedaçou aquele leão como se fosse um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. O que quer dizer isso? Que o Espírito do Senhor é uma força que nós temos. Nós não temos força por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo nós conseguiremos vencer todas as batalhas que o Senhor nos coloca. Depois, mais para frente, no capítulo 15, vai dizer assim:
quando chegava alegre, os filisteus cantavam vitória. Os filisteus que vinham contra Sansão cantavam vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que amarravam os seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou 1000 homens. Então Sansão, ele tinha essa força. Da onde vinha a força de Sansão? Ei? Jovens, responde para mim. Da onde vinha a força de Sansão? Do Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer realizar na nossa vida hoje. Você hoje é chamado a entregar a sua fraqueza. Durante essa pregação, eu quero te convidar a fazer isso. A você ir meditando na sua fraqueza. Qual a sua maior fraqueza? Hoje você vai entregar e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça do Teu Espírito, porque eu creio. E aí nós vamos vendo diversas promessas do Espírito Santo também no Novo Testamento. Lá em Lucas 3,16 vai dizer: João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, São João Batista está anunciando: Jesus irá vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a passagem, a promessa no Novo Testamento que está mais próximo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: recebereis uma força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, é de Lucas 24:49. Jesus diz: eis que eu vos enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Olha só, o Espírito Santo é uma força, e os apóstolos seriam então revestidos dessa força do alto. Depois, aí no início dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer que no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, que ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E realmente a promessa se cumpriu, a promessa do Pai se cumpriu. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles foram repletos do Espírito Santo. Agora você me pergunta: por que nós devemos pedir: vem Espírito Santo? Se eu já sou cheio do Espírito Santo, porque eu já fui batizado, por que pedir para o Espírito Santo vir novamente? Sabe o que é interessante? Se você for olhar para a palavra de Deus com mais profundidade, você vai ver que em Atos, depois de Atos dos Apóstolos, se você continuar lendo os Atos dos Apóstolos, você vai ver que aconteceram vários outros novos Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo novamente. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eles foram repletos do Espírito Santo, e ali estavam presentes também alguns daqueles que estavam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mais na frente, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, era uma comunidade que já era batizada, era uma comunidade que já era ativa. Mas o que é que São Paulo fala? Não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então o que é que o Senhor quer nos falar com isso? Quando nós pedimos: vem Espírito Santo, quando nós vamos pedir a graça do Espírito Santo para Ele vir sobre nós, nós não estamos pedindo que o Espírito Santo se desloque no espaço e venha até o nosso coração. Não, nós estamos pedindo para que o Espírito Santo se movimente dentro de nós, se manifestando os seus dons, frutos e carismas. Então o Espírito Santo é como que essa força que dá movimento, é um movimento na nossa vida, aquilo que já está parado, sabe? Existem vários exemplos, mas eu vou dar aqui um exemplo para falar da efusão do Espírito Santo, para falar de um símbolo do Espírito Santo também, que é o fogo. A igreja fala que existem vários símbolos do Espírito Santo, que representam o Espírito: a água, o dedo de Deus, o selo de Deus, a pomba e também o fogo. Então, da mesma maneira que acontece quando você vai dar partida em um carro, o que acontece?
Qual é a coisa óbvia que acontece quando você vai dar a partida em um carro? Oi? O carro liga. Mas lá dentro do motor existe um mistério profundo que acontece lá dentro do motor, que é uma pequena explosão que acontece. Uma pequena explosão que vai fazer com que o carro dê a partida e ele passe, então, a você ter a possibilidade de você andar. Então, o Espírito Santo é como essa pequena explosão. Inclusive, combustão, motor de combustão, a palavra combustão significa exatamente queimar. A combustão é realmente essa explosão que acontece dentro de nós. Quando você vai pedir hoje o Espírito Santo sobre a sua vida, você vai pedir que essa explosão, pequena explosão, aconteça dentro de você. Não tenha medo do que pode acontecer. Não tenha medo. Alguns vão fazer uma experiência muito forte, outros vão fazer uma experiência muito simples, mas também é essa explosão que faz então o Espírito Santo agir dentro de você. Então é da mesma forma que acontece. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 6, vai dizer que o fogo que consome o holocausto, está falando dos sacrifícios, e um dos sacrifícios era o holocausto. Então esse fogo não se apagará jamais. Cada manhã o sacerdote lhe acrescentará mais lenha, mais lenha. Então quando você vai pedir o Espírito Santo, é para exatamente você colocar lenha, mais lenha na sua vida. Aquilo que estava parado, todos os dons, toda a graça do batismo, toda a graça do batismo, confirmação e eucaristia, que muitas vezes está parada em nós, começa então a agir. Você vai ver a diferença na sua vida. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ver essa diferença concretamente na minha vida. E aí o catecismo da igreja vai falar muito sobre essa experiência de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? A experiência da efusão do Espírito Santo. No número 767 vai dizer: terminada a obra do Pai, que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. O Espírito Santo foi enviado para santificar a igreja permanentemente, irmãos. Até hoje, então, o Espírito Santo é enviado sobre nós. Então foi ali a manifestação pública da igreja. E depois, então, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, o catecismo da igreja diz. E com essa efusão do Espírito Santo, nós entramos no tempo da igreja. O catecismo diz que os últimos tempos, nós já ouvimos falar sobre os últimos tempos. O tempo da igreja é o tempo da efusão do Espírito Santo. Lá no número 28 e 19, os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Então hoje, ainda hoje, até a segunda vinda de Jesus, nós vivemos esse tempo da efusão do Espírito Santo, aquela mesma experiência que os apóstolos viveram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Frei Cardeal Ranieri, no Calamesa, vai explicar sobre essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis uma força. E ele explica de que maneira que o Espírito Santo é essa força, esse poder. Ele vai explicando então que São Pedro vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Jesus Cristo foi ungido com força e poder. Essa força e esse poder é o poder do Espírito Santo. E Jesus Cristo voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo. Então essa força que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. Por quê? Porque nós somos fracos. Lá em Lucas 1,35 também, quando a Virgem Maria fala lá na anunciação do anjo, ela fala, pergunta ao anjo Gabriel: como se dará isso se eu não conheço homem algum? Então o anjo Gabriel vai falar: o Espírito do Senhor virá sobre ti, o poder, serás revestidas pelo poder do Altíssimo. O Espírito Santo então é essa força que nos reveste, que nos dá a graça de viver a vontade de Deus, a palavra de Deus. É ao Espírito Santo que nós devemos entregar a nossa vida. Também o profeta Miqueias vai dizer que o Espírito Santo é então essa força dos mártires, a força dos profetas. A força dos profetas. Também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, São Paulo vai nos dizer: Deus não nos deu um espírito de timidez. Cadê as pessoas que falaram aí naquela hora para o padre
que eram tímidos, quase todo mundo se levantou, não foi? Quem é tímido? Quase todo mundo se levantou. Então, o que o Senhor quer falar para vocês? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas uma força. O que precisa? O que é que vocês precisam? Da força do Espírito Santo. É um espírito de força. E é esse espírito que nos dá a graça de viver hoje, assim como os primeiros mártires viviam. Um padre da igreja chamado Tertuliano, depois você vai pesquisar, se aprofundar em um tema da igreja chamado Padres da Igreja, Patrística. É algo profundo, você vai gostar muito. E existiam vários padres ali até o século IV, que eles anunciavam a doutrina da igreja de uma maneira muito bela. E um deles, Tertuliano, vai dizer, olhando, falando dos primeiros mártires, a força que eles tinham, porque eles eram jogados até as feras, simplesmente porque criam no nome de Jesus. E a força que eles tinham é explicada pelo poder do Espírito Santo. Tertuliano vai dizer então que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio, o Espírito Santo é o meu treinador para eu viver o que eu preciso viver hoje. Outro padre da igreja também vai falar, São Cirilo de Jerusalém, vai falar exatamente que os mártires dão testemunho graças à força do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Qual o tema desse retiro? Recebereis uma força do Espírito Santo, jovens, e sereis as minhas testemunhas. Também tem outra palavra lá em 1 João no capítulo 2, que vai dizer: jovens, sois fortes, porque vencestes o maligno, por causa daquilo que está em vós. Aquilo que está em vós é mais forte do que aquilo que está no mundo. Você olha para o mundo de hoje que fala que não dá conta de viver em uma sociedade tão erotizada, em uma sociedade que excluiu Deus da sua vida, dos locais. Mas você pode olhar para os exemplos da igreja, os santos da igreja de ontem e de hoje, e para a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o seu guia, e você vai entender que o Espírito Santo vai te dar força para viver o que você precisa viver hoje, e viver o mandato missionário da igreja até os confins do mundo. Não é assim que está dizendo na palavra? Sereis minhas testemunhas até na Judéia, na Samaria, em Jerusalém e até os confins do mundo. A palavra confins significa justamente isso. É ali aquele lugar mais escondido, é o lugar onde ninguém quer ir. E eu creio profundamente que aqui Deus falava muito forte isso para mim, que Deus tem algumas pessoas aqui que Deus chamou exatamente para dar a vida inteiramente a Ele e lançar a palavra de Deus aonde Deus mandar, até os confins do mundo. Ali no lugar onde ninguém quer ir, você vai sentir o desejo de ir, exatamente porque ninguém quer ir, porque o Espírito Santo vai impeli-lo a isso, em nome de Jesus. O Papa Francisco, lá na mensagem para o Dia das Missões de 2022, e foi exatamente esse tema no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, falando sobre esse mandato missionário da igreja, que é ali como um movimento centrífugo, que começa aqui no centro e vai como um movimento circular e vai se afastando do centro até os confins do mundo. É assim que a igreja foi chamada, a proclamar o Evangelho até os confins do mundo. A identidade da igreja é evangelizar. Vai dizer o Papa Francisco, dizendo que a força do Espírito Santo, a força da evangelização da igreja está exatamente no poder do Espírito Santo. Então a força do Espírito Santo, além disso, irmãos, é interessante, muitas pessoas têm dúvidas, mas acontece o seguinte: nós no batismo, na confirmação, na crisma, nós recebemos os 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, os 7 dons do Espírito. Depois os 12 frutos do Espírito também: alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, castidade, mansidão. Então esses frutos do Espírito Santo recebemos no batismo. Normalmente, comumente, acontece que na experiência de efusão do Espírito Santo, de batismo, acontece a manifestação dos carismas. E é importante você entender essa realidade dos carismas da igreja. Repete isso comigo: Senhor Jesus, hoje, não estou escutando, só escutei a voz do Gustavo aqui, do guerreiro. Senhor Jesus, hoje
que são então esses carismas, os dons? Nós vimos aí em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que apareceram como que línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimirem. Lá no versículo 13 vai dizer: outros porém zombavam, estão cheios de vinho doce. Estão cheios de vinho doce. As pessoas pensavam que eles estavam inebriados ali, mas de vinho, mas na verdade eles estavam inebriados do poder do Espírito Santo. O cardeal Raniero Cantalamessa tem um livro maravilhoso também. O nome do livro é A Sóbria Embriaguez do Espírito. É maravilhoso. O cardeal Raniero Cantalamessa. Mas então, irmãos, o que acontece? Jesus já tinha anunciado em Marcos 16, quando ele dá o mandato missionário, ele fala: estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. E nós vamos vendo em Atos dos Apóstolos, a cada novo Pentecostes, a cada nova experiência, manifestação dos carismas de uma maneira muito profunda. Então, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, fala que eles ficaram repletos do Espírito Santo e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Imagine um lugar onde você está orando, começa a tremer. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, não é conversa de passado. Depois São Pedro vai lá até a casa de Cornélio, que era um pagão, e Deus, enquanto ele pregava a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele, sobre todos que estavam ali. E o que aconteceu? Ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Depois, quando São Pedro vai explicar, lá no capítulo 11, vai explicar o que é que aconteceu, ele vai dizer assim: apenas começar eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós lá no princípio. O que é que ele quer dizer isso lá no princípio? Lá em Atos, na mesma experiência, como se ele estivesse falando, aconteceu aquela experiência sobre os pagãos, aquela mesma experiência que aconteceu conosco, que estávamos só nós ali reunidos, em Atos dos Apóstolos capítulo 2 do cenáculo. Aconteceu também. Isso quer dizer que essa infusão do Espírito Santo, a manifestação dos carismas, aconteceu em Pentecostes. Lá em Pentecostes aconteceu as duas realidades em relação ao dom de línguas. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem falar. O próprio nome já é uma oração em línguas. Glossolalia. De novo, glossolalia. Outro nome, xenoglacia. Glossolalia é exatamente essa oração em línguas que nós conhecemos. Muitos de vocês aqui com certeza já experimentaram. E a xenoglacia é aquela experiência de falar em outras línguas que existem. A glossolalia, a oração em línguas, são sons inexprimíveis, gemidos inefáveis, que fala São Paulo na carta aos Romanos capítulo 8. A xenoglacia é palavras que você nunca, uma língua que você nunca estudou, mas você glorifica a Deus, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Lá aconteceu as duas experiências. Então acontece, e nós vamos ver que a igreja vai se manifestando desde Atos dos Apóstolos, sempre foi se manifestando com diversas manifestações dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Por exemplo, logo depois de Atos dos Apóstolos, ali dessa experiência, São Pedro faz uma pregação em que ele, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. É algo extraordinário do poder de Deus, da manifestação de Deus. Depois, viver de uma maneira carismática para eles era algo tão comum, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ver que eles colocavam os enfermos ali, sabendo que São Pedro ia passar, e a sombra de São Pedro ia alcançar aqueles enfermos. E a palavra diz que a sombra de São Pedro passava sobre aqueles enfermos e eles eram curados. Depois nós vamos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, várias experiências. A cura de Enéas, que permanecia 8 anos numa cama, por meio dos apóstolos. A ressurreição de Tabita. Pelas mãos de Paulo aconteceram milagres extraordinários.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então, de verdade, o Espírito Santo se manifesta através de dons extraordinários. A ponto, ali no primeiro século, os padres da igreja, como São Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, eles dizem que era comum esperar pela manifestação dos carismas na ministração dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia. E o Espírito Santo vem sobre nós hoje, de uma maneira poderosa. E nós vamos ver que a igreja, ela aprova os carismas e ela incentiva também os fiéis a viverem isso. Nós vamos ver principalmente a partir da beata Helena Guerra, que começou a enviar cartas ao Papa Leão XIII, e o Papa Leão XIII então começa a falar mais da pessoa do Espírito Santo. Depois de Leão XIII, São João XXIII, que no início ali do Concílio Vaticano II, lá no começo, lá em 1961, no documento de abertura, ele fez uma oração muito forte. Ele diz: Senhor, renova a face da terra com o teu Espírito, como em um novo Pentecostes, através da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Deus ouviu essa oração depois do Concílio Vaticano II, em 1965, 1967. Nós vemos ali o início dessa nova efusão, desse novo Pentecostes ali na igreja, através do retiro de Duquesne. E dentro do Concílio Vaticano II, há mais ou menos 258 referências sobre a pessoa do Espírito Santo, todos os documentos do Concílio Vaticano II. Por isso que o Catecismo da Igreja diz que nós vivemos o tempo da efusão do Espírito Santo. Depois veio o Papa São Paulo VI. O que o Papa São Paulo VI fala é muito forte para vocês, jovens. Olha só o que ele diz: a igreja necessita de um novo Pentecostes. Ele dizia assim: vocês ficam me perguntando do que a igreja precisa. Hoje, Santo Padre, do que a igreja precisa? Eu vos respondo: a igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes. Necessita de fogo no coração, palavras nos lábios e profecia no olhar. Aquilo de que a igreja necessita, ela precisa do Espírito Santo. Então o Papa Paulo VI vai dizer isso. Também o Papa Francisco, ele vai nos dizer algo sobre o Espírito Santo. Olha só o que o Papa Francisco diz em 2014, na 37º encontro da RCC. Ele diz assim: agradeço-vos muito, irmãos, o vosso acolhimento. Certamente alguém deve ter dito aos organizadores que gosto muito desse canto, o canto que eles acabaram de cantar lá durante a missa. E ele diz assim: quando eu celebrava a Santa Missa com a renovação carismática na Catedral em Buenos Aires, depois da consagração e após alguns segundos de adoração em línguas, entoávamos este canto com muita alegria e força, como fizestes hoje. Obrigado, me senti em casa. E ele diz: eu desejo que vocês possam difundir a efusão do Espírito Santo. Desejo que vocês possam difundir a experiência do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja, lá no número 799, no número 800, vai falar dos carismas, que são graças especiais do Espírito Santo, que devem ser acolhidas, porque são em ordem a nossa edificação, a edificação da igreja. No número 2003, ele vai falar ainda também sobre os carismas, o Catecismo. Vai dizer que esses carismas, seja de uma maneira extraordinária ou não, como por exemplo o dom dos milagres ou o dom das línguas, eles se ordenam à graça santificante. Então, a graça santificante, tudo aquilo que está dentro de você, todo o seu organismo espiritual, a capacidade que você tem para viver a santidade, conforme você vai exercitando os carismas, isso vai te ajudar a viver ainda mais essa experiência. Nós vemos também na vida dos santos, como por exemplo São Filipe Neri. São Filipe Neri foi um santo que viveu uma experiência, alguns aqui talvez já devem ter ouvido falar, em que ele clamava o Espírito Santo constantemente os seus dons. Olha só, São Filipe Neri pedia os dons do Espírito Santo. E um dia, na véspera de Pentecostes, enquanto ele ainda
dele transbordou de uma maneira até uma manifestação física. O coração dele dilatou de tamanho, a ponto de quebrar duas costelas. As duas costelas do lado esquerdo se quebraram, e ele não sentiu dor alguma. E isso foi atestado pelos médicos, pelas biópsias e por diversos testemunhos ali na sua canonização, no processo de canonização dele. Pessoas que conviviam com ele e pessoas que ouviram também, pessoas que conviviam com ele. E ele disse que não sentia dor nenhuma. E além disso, ali as costelas dele quebradas, era como se fosse uma junta, porque elas eram dobradas e ele não sentia nenhuma dor. E além disso, ele sentia um calor. Toda vez que ele pensava em Deus, o lugar onde ele estava tremia. Quando ele celebrava a missa, o lugar onde ele estava começava a tremer, porque o coração dele começava a bater e tremia o lugar, as pessoas sentiam tremendo. O banco onde ele estava sentado, a cama onde ele estava deitado, tremia. E aí o bispo da época perguntou: quando que aconteceu isso? Ele falou que ele fez exatamente essa experiência. Ele sentiu um calor no momento em que era mais frio. No momento que estava mais frio, no inverno, ele estava sentindo calor, tinha que abrir as janelas, tinha que deixar tudo aberto, abrir aqui um pouco ali a batida dele, ficar se abanando, porque a experiência que ele fez com o Espírito Santo foi profunda. Deus faz essa experiência de uma maneira física para que nós creiamos que verdadeiramente o Espírito Santo age na nossa vida. E é isso que nós queremos viver hoje. Eu fiz essa experiência, como alguns vão fazer aqui hoje, outros já fizeram, outros vão renovar essa experiência. Lá em 2013, enquanto eu estava numa missa com a minha namorada, ainda na época, Luciane, e nós estávamos ali participando da missa, o padre estava divulgando o show do cantor chamado Tony Alisson, cantor católico, alguns aí devem conhecer. E aí eles tocaram uma música, ele colocou lá uma música no DVD. Naquele momento eu não lembro se as outras pessoas estavam da maneira como eu fiquei, mas eu lembro que eu estava de pé, com as mãos para cima e lágrimas, e fazendo a experiência de ser totalmente renovado. A minha experiência de efusão do Espírito Santo foi essa experiência de ser totalmente preenchido. Aquilo que eram meus vazios existenciais, aquilo que vivia de vazio na minha vida, foi completamente preenchido. E a vida de pecado que eu vivia, eu passei então a não viver mais. Eu passei a ter uma força que eu não sabia explicar. Até hoje eu não sei explicar de onde vinha para viver uma vida completamente diferente do que eu vivia antes. Então eu passei a viver a castidade com a minha namorada. Então passamos a viver uma experiência nova. Casamos abertos à vida. E o Senhor faz uma experiência de renovação constante ainda hoje. Hoje eu faço questão de pedir, de fazer aquilo que a igreja chama de ciclo carismático, né? Na minha oração pessoal, essa experiência você pode também fazer, de começar louvando ao Senhor, antes de qualquer coisa, começar louvando ao Senhor, pedir o Espírito Santo, orar em línguas e pedir o Espírito Santo de uma maneira que ele venha te renovar profundamente. Uma vez em uma Páscoa, eu queria tanto o Espírito Santo, queria tanto fazer essa renovação, eu fiz um propósito. Nessa Páscoa, nesses 50 dias, eu vou ficar os 50 dias, todos os dias, pelo menos meia hora só orando em línguas. Então, da minha oração, pelo menos meia hora era só orando em línguas. E ali, às vezes, no dia que não dava, no outro dia eu ficava uma hora só orando em línguas, pedindo a graça do Espírito Santo. E essa efusão do Espírito Santo na minha vida aconteceu assim de uma forma que aquilo que para mim era um princípio muito importante, depois eu comecei a ver que era algo muito pequeno, muito passageiro, mesmo que talvez não fosse raro, sabe? Quando você tem algo que é muito bom, mas você faz uma experiência com algo que é muito melhor, aquilo que para você era muito bom nem importa mais, porque esse algo que é muito melhor te preencheu completamente. Foi essa experiência da infusão do Espírito Santo que eu fiz. E eu também peço a graça hoje, nessa situação que a minha esposa vive de câncer, uma tribulação tremenda, mas eu peço todos os dias, eu peço, imponho as mãos sobre ela e peço: vem Espírito Santo, assim como está em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Eu imponho as mãos sobre a minha filha e peço: vem Espírito Santo. A minha filha hoje, não tem nem 2 anos, ela já ora em línguas. Vocês acreditam? Ela já ora em línguas? É verdade. Eu coloco as mãos sobre
sobre ela, ora em línguas, aí depois agora ela fala, vou rezar pelo papai, bota a mão sobre mim e fala, E sabe o que é interessante? Ainda quando estava no ventre materno, ainda quando já deu para ver ela, nós vimos lá na ultrassom, ela estava com as mãos postas e com a boca se mexendo. Eu falei, oi doutor, ela já está orando isso. E eu peço profundamente a graça do Espírito Santo, porque não importa a idade, não importa a sua situação, o que você está vivendo, a você também é chamada essa experiência de viver a infusão do Espírito Santo. Um dia eu fui fazer uma consulta de vista e o Senhor incomodava no meu coração a rezar pela doutora que ia me consultar. Lá no dia ela fez a consulta muito boa. Depois, durante a oração, o Senhor me falou apenas uma palavra, a palavra trompas. As mulheres sabem onde são as trompas? É alguma região aqui perto dos ovários, por aqui. E eu perguntei para a doutora lá na hora, a doutora estava rezando por a senhora, eu posso rezar? Pode. E o Senhor me falou essa palavra, a senhora já teve filhos, e ela começou a chorar, falando que estava há muito tempo já tentando ter filhos, e estava justamente com esse problema daquela gravidez, e ela engravida e logo já tem um aborto espontâneo, e ela estava tentando. Eu falei, eu vou rezar para a senhora, pedir a graça do Espírito Santo para que ele curasse e desse a ela a efusão do Espírito Santo e a graça da maternidade. Pronto, passou o tempo depois, mais ou menos 6 meses, 7 meses, eu tinha até esquecido já. Quando eu estava chegando lá na casa de Maria, eu me ajoelhei diante do Santíssimo. Quando eu fechei os olhos e veio a imagem dela grávida de gêmeos, aí depois eu lembrei dessa situação, entrei em contato com ela, falei, vou usar na fé. Falei, e aí doutora, como é que está a gravidez? Ela disse, está ótimo, vou ter filhas gêmeas, porque ainda hoje Deus realiza. Ela engravidou de gêmeos, mesmo naquele momento que ela passava aquela tribulação, Deus curou e ela engravidou, porque ainda hoje Deus realiza esses mesmos prodígios e sinais. E é essa experiência que nós somos chamados a viver hoje. Não é ministério. Cadê o ministério? Já vamos começando a cantar, a rezar. Você pode ficar de pé. E nós vamos rezar, pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. Você pode ir cantando essa música. Sobre o clamor da igreja, libera a unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais, sinais da manifestação do seu poder. Afastando aqui as cadeiras aqui para o lado, vocês mesmos podem ir afastando as cadeiras, essas aqui para esse lado, essas aqui você pode ir afastando, deixa as coisas lá, depois você pega, para que a gente possa ficar mais livre aqui no Espírito Santo, pedir a graça de uma maneira nova. Vocês coloquem as cadeiras lá e voltem para cá, para o centro. Aquele que mais tem o desejo, a sede
de viver essa experiência, venha mais aqui para frente, vem para próximo. Uma vez eu estava rezando e pedi a graça do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas, e o Senhor me falou: o Espírito Santo está vindo de uma maneira profunda sobre os pés e tocando os pés de uma pessoa. E ali uma das jovens que estava lá começou a tirar as sandálias e começou a esquentar. Se você sentir essa experiência assim, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo, ele age de maneira sobrenatural sobre nós, também fisicamente. Mas que você deseje profundamente fazer essa experiência concreta com Deus. Vamos cantar novamente. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus. Sobre o clamor da igreja. Sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Feche os seus olhos, todo mundo de olho fechado. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Levante seus braços, diga: queremos ver, Senhor, queremos ver sinais, a manifestação do teu poder. manifestação do teu poder, Pois quem crê, pois quem crê verá, aquele que crê verá a glória do Senhor acontecer. glória do Senhor. Levante seus braços, peça: poderoso, Poderoso Deus, a unção de cura descida. Poderoso Deus, A unção de cura. poderoso Deus, cante forte. poderoso
você que já fez essa experiência, ora em línguas agora. Em nome de Jesus, se você já fez essa experiência, ora em línguas. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida agora. O Senhor me mostra que muitas pessoas que estão fazendo essa experiência pela primeira vez, a experiência da oração em línguas. Você não precisa esperar que o Espírito Santo fale em você sozinho. Você tem que dar o primeiro passo. Você pode começar a orar em línguas que o Espírito Santo vai agir em você. Verdadeiramente o Senhor derrama uma unção de cura sobre nós. Muitos jovens sendo curados na sua afetividade, na sua sexualidade, feridas na sua identidade, feridas paternas. Pai, seu pai que não foi muito presente, o Senhor está tocando agora. O Senhor Jesus é Senhor do tempo. Ele pode alcançar aquilo que já se passou e aquilo que ainda vai acontecer, porque Ele não está no tempo. Entrega para Jesus agora, ali a sua fraqueza maior, entrega. O Senhor está dando graças de iluminação também. Pessoas, as dúvidas que você não sabia, até dúvidas que você perguntou para o Padre: como é que eu vou viver isso? De que maneira? O Senhor está te dando a graça da iluminação agora e uma grande alegria no seu coração, porque você compreendeu. Isso aí não é você, é o Espírito Santo que está te iluminando. É o Espírito Santo que age sobre você. Dúvidas profundas de existência. Por que, Senhor, eu existo? Qual o sentido da minha vida? O Senhor está tocando agora também você que não tem um sentido na vida, que você se perguntou várias vezes: qual o sentido de eu estar aqui nesse retiro? Qual o sentido de eu existir? Qual o sentido de eu estar aqui? O Senhor está te curando agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder e ação do Espírito Santo. Começa a orar em línguas, você que recebeu o dom agora. Começa a orar, deixa o Espírito Santo agir. Como um novo Pentecostes, hoje acontece aqui, um novo Pentecostes. Você que sente o desejo de receber a oração, você que está lá atrás e quer algo mais profundo ainda, você pode se aproximar, dar um passo. Pensamentos demoníacos que você era muitas vezes oprimido. Aqui tem pessoas, tem jovens que não conseguiam dormir, e o Senhor me fala que você não conseguia dormir por causa desses pensamentos, por causa daquilo que você vê no seu celular, joguinhos e também Instagram e também outras realidades de amizades que você vive. Hoje o Senhor te liberta pelo poder do nome de Jesus, da ação poderosa do Espírito Santo. A partir de hoje você vai conseguir dormir. A partir de hoje esses pensamentos demoníacos não vão mais te oprimir, em nome do Senhor.
experiência profunda de efusão do Espírito. É o Espírito Santo que te preenche. É o Espírito Santo que dá sentido na tua vida. É o Espírito Santo que é a força nas suas fraquezas. Há uma jovem também em que você recebeu e ouviu durante toda a sua vida muitas maldições da sua mãe, de que você não seria uma boa mulher, uma boa pessoa, de que para que você existe, para que Deus me deu essa filha. Muitas vezes você escutou isso, mas hoje você escuta diretamente de Deus: tu és a minha filha amada, tu és a minha filha amada, eu te criei, tu és a minha filha amada, eu te escolhi. O Senhor me fala também de 5 pessoas. Eu quero convidar essas 5 pessoas a vir aqui na frente. 5 pessoas que sentem esse desejo, um desejo maior de se dar mais ao Senhor, de fazer uma experiência mais profunda com Deus. Você sente como que um ímpeto, assim como algo que é quase físico no seu coração, Senhor, como algo que você não consegue explicar. Que você venha aqui na frente, essas 5 pessoas, em nome de Jesus, venham aqui na frente para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para vocês. Dê um passo. É exatamente o passo de coragem que você precisa, porque é a partir de você. É a partir de você que a graça de Deus vai acontecer na vida de muitos. Existem 5 pessoas que sentem então esse desejo de dar algo a mais para Deus. Não tenha medo. Deus te chama aqui na frente para que você dê esse passo aqui na frente, que nós vamos rezar. Você que tem esse desejo de dar mais, aquilo que você ainda não conseguiu saciar, em nome do Senhor Jesus. Mais aqui na frente, pode vir aqui na frente. Aqui. São 5 pessoas só 5 pessoas. Pode se ajoelhar. Interceder.
Escutem bem, enquanto os outros podem continuar rezando. Vocês cinco, escutem bem o que o Senhor diz para vocês. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para destruir, para exterminar, para demolir, para construir e para plantar. Jeremias capítulo 1. Essa palavra que Deus dá diretamente a vocês, que tiveram essa coragem de dar esse passo, que foi uma experiência não somente física, de caminhar, mas espiritual. E o Senhor vai levar em consideração tudo isso, essa atitude de vocês, e aquilo que existe, o desejo que tem no coração de vocês, que vocês possam dar ao outro, ir além, procurar a igreja, procurar pessoas de Deus, sacerdotes, pessoas de Deus, para acompanharem nesse caminho de discernimento, porque o Senhor tem um chamado muito forte e profundo para cada um de vocês. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode voltar a vocês, enquanto o ministério vai cantando mais uma vez essa música. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Continuemos orando, irmãos. O Senhor ainda tem muito para realizar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, A tua igreja. a tua igreja. Incendeia, Senhor, essa igreja local aqui. Incendeia, Senhor, esse grupo de oração. Incendeia, Senhor, de maneira profunda. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Mais alto, incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, essa igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua É preciso rezar mais, é preciso colocar mais lenha. É preciso colocar mais lenha nesse altar, é preciso pedir mais ainda a vinda do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Continua então com os olhos fechados, nós vamos continuar pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós. Eu quero me lavar nas águas. Deseja profundamente. Aqueles que já receberam o carisma das línguas. Meu irmão, não sei porque você não está orando em línguas. Eu quero me Enquanto o lavar ministério está caminhando, ore em
línguas, em nome de Jesus. jorrando todo. Eu vou queimar minha lenha no altar. Canta isso, eu vou queimar. Eu vou queimar minha lenha no altar. Mais uma vez, eu vou queimar. Eu vou queimar minha lenha no altar. Deixa o Espírito Santo Eu agir. vou queimar Pois o minha fogo lenha não no se altar.
receberam oração ainda, levanta a mão, aqueles que não receberam oração. Pode continuar, ministério, cantando. Amém. Se tem alguém que não recebeu oração ainda, você pode vir aqui na frente. Vai suave e o fogo não se apagará. Canta isso. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. Para finalizar, e o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, e te adoro por aquela graça que o Senhor realiza na nossa vida no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor promete e cumpre as tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso. Vai louvando ao Senhor. Você que já recebeu oração, já fez essa experiência, louva a Deus. Faz a experiência agora do louvor. Quem fez a experiência do Glórias a Espírito ti, Santo, Senhor, porque o faz Senhor uma vem ao experiência de nosso louvar. Senhor, eu te louvo pela vida, eu te louvo porque eu estou respirando, eu te louvo pelos irmãos que estão aqui ao meu lado, eu te louvo por este lugar, eu te louvo, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és Deus Santo, Santo, Santo. Obrigado, Senhor, porque tu és Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de amor e de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia e o Senhor foi lá e me buscou. Obrigado, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Glórias a ti, bendito seja, Senhor. Bendito seja Jesus. Aleluia. Bendito seja Jesus.